desejado de todas as nações. Ele está aqui, fale o nome dele, que ele te ouve. Ele te ouve, aleluia. Ele não ouve necessidade, ele ouve clamor. Clama a ele, ele já sabe da sua necessidade. Clama a ele, há um poder extraordinário no nome de Jesus. Jesus, o seu nome tem poder, o seu nome tem poder. O Senhor é poderoso, 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 Jesus. Poderoso, Jesus, poderoso. Seja exaltado, Senhor. Ó Senhor, os homens fazem, Senhor, pontes. Os homens fazem sustentações, fazem pináculos, levantam herege em alturas para chegar até ti como a torre de Babel. Nós não queremos, Senhor, isso. Nós queremos chegar à tua presença. Nós colocamos o Senhor mais alto, mais alto. Jesus, 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 o Senhor merece. O Senhor é detentor de toda honra, de toda glória, de todo domínio pelo século dos séculos. E quantos concordam que Jesus é o Senhor dos senhores? Aplauda, grite, expresse a Ele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, louvado seja Ele para todo sempre. Aleluia! Amém? Paz seja convosco. Que bom que você está aqui. Quantos querem que ligue o ar? Glória a Deus. Tem gente que não está com frio, está sem blusa. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma bênção, né? Você já imaginou se não tivesse todas as estações, fosse só uma estação só? Tem gente que preferiria que fosse só verão, outros outono, alguns poucos, eu creio, o inverno, mas graças a Deus, Deus faz tudo certinho. A gente bem sabe que a natureza está tudo desregulada por causa disso. É quente demais, mas eu creio que o Pai tem algo maravilhoso para fazer nesta noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia. Põe a mão na altura do teu coração. O Senhor tem uma palavra para você. Antes de eu ministrar aqui, eu quero que você fique bem quieto. Acalma teu coração. Eu sei que quando eu falar isso vai dar uma desesperadinha no seu coração. Porque já tem estado assim teu coração. Talvez você não tenha conseguido dormir de noite. Talvez você não tenha concentrado no seu trabalho. Até na igreja. A gente cantando aqui, você pensando lá naquela dívida, naquele problema, como que eu vou fazer lá na minha casa? Assim diz o Senhor, Ele vai te ajudar, não desista. Não desista. Não desista. Não desista. O Senhor está neste negócio. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente. Ele vai te ajudar, não desista. Não desista. Amém? Olha aqui para mim. Às vezes, amados, a gente tem bastante razões, ia falar 1000 razões é demais ainda, para a gente desistir, abandonar, por exemplo, o casamento, o trabalho, a igreja, os estudos, abandonar, desistir. Talvez você tenha uma lista aí de muitas sugestões, e eu tenho que desistir, porque olha só quantas vezes eu já tentei, quantas vezes eu persisti, eu acho que não é para mim mesmo, vou desistir, eu vou abandonar. A gente tem tantas razões, não tem? Quantas razões você pode dar até para escrever um livro, né? Intitulado assim, Razões porque eu vou desistir, ou porque eu desisti. Mas eu quero dizer que só tem uma razão, uma só razão para você não desistir. Diante de todas que você tem para desistir, tem uma razão para você não desistir. Você quer saber qual é? Yoshua HaMashiach, Jesus Cristo, amém? Todas as vezes que você pensar, amados, olhe para Jesus, Ele tinha tudo. Jesus, ele teve que emprestar um berço quando ele nasceu. Jesus teve que emprestar uma cruz para morrer. Jesus teve que emprestar um túmulo para morrer. Jesus não tinha onde cair morto. Jesus, ele tinha tudo. Nasceu numa barriga que nem era a mãe dele. Uma barriga de aluguel. Jesus, ele tinha tudo. Se você for estudar assim, os problemas, porque a gente olha, Jesus é poderoso e tal, amém. Mas se você olhar os problemas que Jesus enfrentou, você nunca mais pensaria em desistir, amém? Então diga assim, desistir jamais. Aleluia, são campeões que estão aqui. E campeões não desistem, amém? Ainda que tudo pareça perdido, o Senhor, Ele está com você, amém? Não desista.
Eu quero saber quem está conosco aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Nós queremos te conhecer. Amém. Temos lá o jovem, temos a senhora, temos mais pessoas aqui. Vocês são muito amadas e queridas. Olha como que a igreja gosta de receber pessoas na igreja. E queremos que você esteja muitas vezes conosco, amém? É o nosso prazer mesmo. Às vezes, a gente ouve falar muito disso. Ai, que bom que você está aqui. Mas, na realidade, nós temos um lema aqui na nossa igreja. É uma família de cuidado e amor. Amém? Para cuidar bem das vidas. Esse é o propósito. As células estão aí para dar suporte, para abençoar a sua vida. Amém? Tudo que a gente faz, amados, se é do reino, é para abençoar pessoas. Eu acho que o propósito maior de Deus não é abençoar a gente, mas é abençoar o outro. Por isso que Ele abençoa a gente, porque a gente possa abençoar mais e mais e mais. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. O Evangelho de Marcos, ele é um dos livros assim, bem fácil de ler, porque ele é bem rapidinho, ele conta bem sucintamente assim, as histórias. E lá no capítulo 10, no versículo 50, é lá no finalzinho, 46, ele conta a história. Você já viu falar de Bartimeu? Quem foi Bartimeu? Bartimeu, quem que foi? A gente estava cantando uma canção ali, aquela canção de abençoado, eu nunca lembro o nome da canção, mas canção que estava falando, bendito eu serei, acho que é isso, né? Trazendo a arca, E daí a gente fala assim, Bartimeu, quem que era Bartimeu? Quem que foi Bartimeu? Um cego, né? Coitado, né? Só que daí veio assim no meu espírito, o abençoado Bartimeu, o homem que foi abençoado. E a gente fala, Bartimeu, cego Bartimeu, até tem as canções cego Bartimeu, mas ele é o abençoado Bartimeu, que foi cego só por um período, amém? O Senhor sarou. Ali no capítulo 10 de Marcos, versículo 46, diz a palavra do Senhor, depois foram para Jericó, Jesus e os discípulos, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e com uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Quem sabe o que é clamar aí? Me expresse o que é clamar. Não, mas é para expressar, não é para falar. Clamar é o quê? Gritar. Amém? Isso que vocês falaram, mas como eu falei, expressar é grito, clamor. Ninguém clama assim, igual chama gato. E ele começou a clamar dizendo, o que ele disse? Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode dizer o que aquele abençoado falou? Vamos lá, 1, 2, 3. Ele só falou um pouquinho mais alto, mas tá bom. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, ou jogou a capa fora, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu venha a ter vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Amém, amados? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Amados, que história fantástica. E eu quero levar você a um prisma diferente dessa mensagem, porque a gente já ouviu muito essa mensagem. Quem já ouviu alguma mensagem sobre Bartimeu? Algumas pessoas. Tem gente que nunca viu falar, mas você vai ouvir. E eu quero trazer, amados, algo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E o que Deus faz e o que acontece depois no decorrer da vida da pessoa. Porque quando Jesus ele toca na nossa vida, a nossa vida não é mais a mesma, amém? Tem pessoas que é tocada por Jesus, mas não sei se é tocado direito. E não muda a vida. Jesus ele muda a vida, amém? Eu não mudo vida,
você não pode mudar a vida, ainda que a gente fala, não, eu ajudei, sim, você pode contribuir, eu posso contribuir muito, mas somente um que pode mudar a vida do ser humano se chama Jesus Cristo, amém? E ele mudou a vida daquele homem chamado Bartimeu, e ele quer mudar a nossa vida. Porque sabe, amados, às vezes a gente fica, às vezes, assim, num clima religioso, e a gente se acha assim tão religioso que eu não posso ficar doente. Quem é que nunca ficou doente? Não pode ter um problema financeiro, não pode ter um problema lá no casamento. E quando eu tenho, aí eu me desespero, porque eu não posso ter. Aí eu tenho, fico desesperado. Mas eu quero dizer para você, a gente enferma, tem problema no casamento, tem problema no trabalho, tem problema na igreja, como o pastor sempre tem dito, né? Deus levou o povo de Israel para treinar lá no deserto. Deus, ele leva o povo hoje para treinar dentro da igreja. É o deserto aqui. As pessoas mais bonitas, mais cheirosas, mais amiguinhas, de repente, vira. Mas eu quero dizer para você, amados, que a gente tem tudo isso, mas nós temos Jesus também, amém? E Jesus é o fim da picada. Como eu disse, Jesus é Jesus. Eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter dificuldades, mas eu tenho Jesus, amém? E é isso que é importante. Não importa se o meu filho ficou doente, se eu tenho um problema financeiro, se aconteceu uma catástrofe, ainda que eu estou falando não é para você esquecer, mas importa muito mais do que isso é Jesus, amém? Muito mais do que isso é Jesus. E foi isso que aconteceu na vida de Bartimeu. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 33, que Jesus venceu o mundo, amém? E para que Jesus venceu o mundo? Será que ele foi levantado naquela cruz para ser o bonitinho? Para ser o super-herói? Como a gente vê as manias, né, dos super-heróis? Não. Jesus é muito mais do que isso, amém? Ele é o salvador da pátria, amém? Ele é teu salvador. Por isso, amados, eu quero dizer para você, pegue essa fé, e eu sei, amados, que todos que estão aqui têm uma fé suficiente para receber os maiores milagres, amém? 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 Tem. Então pegue essa sua fé suficiente e põe ela em ação. A Bíblia diz, na carta de Tiago, capítulo 2, eu não vou ler, mas você vai anotar, são 10 versículos. Ali o apóstolo que mais orava, segundo as histórias entre os discípulos, ele fala 10 versículos sobre a fé e sobre obras. Outra coisa, que no meio muitas vezes religioso, que não, você não pode fazer obras, porque obras não salva. Você tem que separar. A Bíblia, o apóstolo Tiago, ele está falando que você tem que fazer obras, mas você tem que ter fé, não pode ser separado. Você tem que ter a tua fé mostrando. Eu não digo que tenho fé e não ajo, não tenho ação. E tem tanta gente que fede bastante, né? Os fede mais e cheira mal isso. A pessoa, não, minha fé, olha, minha fé é grande, né? Mas a ação, nada. Então não adianta, às vezes, o que a religião foi construindo até hoje, foi assassinar muitas pessoas. As pessoas diziam, tenho fé, e até para ajudar a fé colocavam um santo, colocavam uma denominação, colocavam uma coisa para ajudar. Não, a minha fé é grande, mas ainda eu tenho um santo forte. Você já viu essa história? E não é só dentro da religião, mas dentro das seitas também existe muito isso. E dentro das igrejas, as pessoas falam que têm fé, mas não vivem fé, não agem fé, não tomam posse. É aquela pessoa que vem para receber uma bênção e de repente ela sai e não recebi. Por que será que ela não recebeu? Porque ela não creu, não pôs a fé em ação. E que nesta noite, amado, o Senhor venha mexer com as suas estruturas de fé, amém? Você saia daqui querendo fazer alguma coisa. Como dizia, você vai sair daqui querendo e tomando posse daquilo que realmente a palavra de Deus diz para a tua vida. É isso que tem que acontecer, eu tenho que agir. Porque a fé, amados, ela não foca nas perdas. Tem uma doença, tem um problema, puxa vida, que dificuldade. Tem até uma mensagem, Deus ele nos abençoa em meio das percas. E nós temos uma dificuldade tão grande de perder coisas, né? Você já perdeu alguém, falando de morte assim, na tua família? Quem que não perdeu, né? E a gente tem uma dificuldade tão grande de perder, ou seja, aceitar a perca.
Você tem dificuldade de aceitar a perca de um carro, de um trabalho, de um salário. Nós temos dificuldade, mas Deus ele nos abençoa muito mais às vezes nas percas, amém? Que Ele nos trata. Eu estava subindo aqui e a Lígia viu, vou falar ali, minha calça dentro da meia. Imagina só, todo mundo ia ficar olhando. Amados, a gente é tão falho, tão fraco, tão débil. E a gente pensa que Deus vem por causa da nossa força. E Deus não vem por causa da nossa força. Deus vem por causa da nossa fraqueza e da nossa incapacidade miserável. Ele vem por causa disso. Se você está pensando que Ele vem porque o ungidão aqui orou um monte, jejuou, sei lá o que Ele fez. Não, Ele vem por causa da nossa incapacidade. Essa é que é a sacada do Evangelho. E é o que o Senhor, Ele quer que você faça. Haja na tua fé. Não importa quem você é, importa no que você vai agir em fé. A fé, ela não vai focar naquilo que está faltando, amém? Amém? Senão não é fé. Imagina a fé acreditando que você sempre vai ficar doente, sempre vai passar dificuldade, sempre vai estar aí sofrendo. Imagina eu acreditar nisso. Tem pessoas que talvez estão me ouvindo que acreditam assim, minha vida não vai mudar. Eu vou continuar assim pelo resto da vida. Isso é mentira, isso não é fé. Fé é acreditar que vai dar certo, amém? 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 Amados, quando nós vemos a história de Bartimeu, Bartimeu ele era um cego. E era um cego que não era pobre. Às vezes, é que isso é teologia. A gente fala assim, quando se ajunta pessoas para estudar a Bíblia, teologia, sai muitas heresias no meio. Porque um acredita nisso, outro acredita naquilo, outro, e às vezes dá até briga. Depende do teólogo. Mas se você for ver a história de Bartimeu, ele era filho de um sacerdote, Timeu. Ele não era pobre. Ele optou em mendigar, porque essa era uma profissão, entre aspas, de um cego. O que o cego ia fazer naquele tempo? Hoje, graças a Deus, hoje tem até leis que tem que pôr pessoas que é deficiente para trabalhar. Mas imagina naquela época, o que o cego podia fazer? Mendigar. E o povo ajudava os cegos. Então ele optou a ficar na beira do caminho mendigando. Mas ele não precisava, porque ele era filho de um sacerdote. Amém? E a primeira lição, amados, fresquinha para a tua vida, você não precisa mendigar, amém? O Senhor me falou essa semana ainda, você não precisa ficar mendigando. Você não precisa ficar se humilhando, entre aspas, numa questão, não estou falando de servidão, de servir. Que o maior degrau da liderança é serviço. Mas você não precisa ficar se humilhando diante das pessoas, porque as pessoas não vão poder te dar muita coisa. Um gerente de uma grande multinacional, o que ele vai poder fazer? Vai te dar um cargo lá, vai melhorar seu salário. Só isso, depois te puxa o tapete de volta. Mas os homens não vão poder te dar aquilo que somente Deus pode te dar. Aquele cego, ele era filho de um sacerdote, estava lá mendigando, ele escolheu. A partir desta noite, amados, você escolhe ser mendigo se você quiser. Porque eu quero que você reconheça que Jesus ele é poderoso para mudar a tua história, amém? Não importa de onde que você saiu do ventre, mas antes que você estivesse no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um plano para a tua vida, amém? Não de mendigo, amém? E não de ficar se humilhando lá, ter que se ajoelhar, aonde você não precisaria fazer, o Senhor ele tem um lugar de honra para a tua vida, amém? Diga, eu recebo. Amados, Bartimeu conhecia a Bíblia. Você conhece a Bíblia? É importante conhecer a Bíblia, amém? Por quê? Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar uma frase messiânica, que ninguém tinha ousadia para falar. Porque ele falava assim, Jesus, filho de quem? De Davi. Amados, filho de Davi. Todos em Israel, ou na redondeza, aqueles que eram judeu, descendente de judeu, eles esperavam alguém que iria sentar numa cadeira do meio. Que Jesus foi lá dexibido? Não. Era dele mesmo. Foi lá, sentou. Até hoje, segundo os historiadores, hoje, não é bem historiadores, a história é real. Até hoje tem uma cadeira nas sinagogas judaicas que ninguém ocupa, eles estão esperando o Messias, o filho de Davi. Até hoje, é incrível, eles estão esperando o Messias. Hoje, existem muitos judeus que se converteram, mas daí a igreja